Derrubando fortalezas. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4 diz: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões mundanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Meu irmão, minha irmã, quer você saiba ou não, há uma batalha por nossas mentes. O inimigo semeia mentiras e pensamentos negativos em nossas mentes para nos desanimar e nos deixar derrotados. Mas Deus nos deu uma arma poderosa para vencer os jogos mentais do inimigo. Ao meditar nas promessas da Bíblia que proclamam a verdade de Deus sobre sua vida, você já está começando a vencer a batalha pela sua mente. Sua descoberta precisa começar primeiro em sua mente. Essa batalha pela sua mente não é travada externamente. Nossas armas nesta batalha não são físicas ou tangíveis. Nossas armas são as armas da crença correta e são poderosas em Deus para destruir as fortalezas que nos mantiveram amarrados. Estas são fortalezas que só podem ser totalmente demolidas, crendo corretamente na verdade da palavra de Deus. O diabo pode apenas semear pensamentos errados em sua mente, mas ele não pode controlar o que você acredita, meu irmão, minha irmã. Quando você começa a acreditar certo, toda mentira e pensamento errado derreterá como manteiga em um dia quente e ensolarado. Mentiras podem prendê-lo e derrotá-lo, apenas na medida em que você não permite que a verdade de Deus entre em sua situação para libertá-lo. Ouça atentamente o que está escrito em João 8, versículos 31 e 32. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que isso significa é que qualquer que seja a fortaleza em que você esteja preso, hoje a verdade de Jesus o libertará. As fortalezas são pensamentos errados e mentiras que se perpetuaram em sua vida durante semanas, meses ou mesmo anos. Essas crenças errôneas, arraigadas, fazem com que você viva na escravidão dos vícios, em um estado de medo, de culpa, de ansiedade ou depressão crônica. A palavra de Deus nos diz claramente que a guerra ocorre em nossas mentes e é vencida por nós. Olha o que diz em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meu irmão, minha irmã, o lugar onde o inimigo lança seus ataques contra você é em seus pensamentos e imaginação. Eu acredito que uma vez que você esteja ciente de que há uma guerra por sua mente e que é entre crenças erradas e crenças certas, você já ganhou metade da batalha. Continue ouvindo, acreditando e renovando sua mente com a verdade da graça e do amor de Deus por você. E seja qual for a fortaleza em que você esteja preso hoje, a verdade de sua palavra o libertará. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Anjos ao seu redor.
No Salmo 103, versículos 20 e 21 diz assim: Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Meu amado irmão e irmã, algumas pessoas têm a impressão de que os anjos parecem bebês vestidos de togas brancas, voando com arcos e flechas. A passagem acima nos diz que eles são fortes, eles se destacam em força. Você sabe o quão forte os anjos podem ser? Quando Senaqueribe, o malvado rei da Síria, sitiou Jerusalém, Ezequias orou ao Senhor e o Senhor enviou um anjo ao acampamento assírio. Apenas um anjo. Em uma noite a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios. Isso está em 2 Reis 19:35. Meu irmão, minha irmã, aqui está algo mais sobre os anjos. Eles cumprem a sua palavra, ou seja, eles não operam fora dos limites da palavra de Deus. E vimos no Salmo 91, versículos 11 e 12, que o Senhor deu aos seus anjos o comando de nós. Olha o que diz no Salmo 91, 11 e 12. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Eu não sei sobre você, mas isso me dá certeza de que estou coberto sob suas asas de refúgio e proteção. A palavra de Deus também nos diz que quando o arcanjo Lúcifer caiu, 1/3 dos anjos caiu com ele. Ou seja, isso significa que 2/3 dos anjos ainda estão do lado de Deus. Hebreus 12:22 nos fala de uma incontável companhia de anjos. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Meu amado irmão e irmã, existem tantos anjos que eles não podem ser contados. Podemos não ser capazes de vê-los, mas eles estão ao nosso redor, ministrando por nós. Portanto, não sejam daqueles cristãos que têm mais consciência dos demônios do que dos anjos. Lembre-se, aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Olha o que diz em 2 Reis 6,16. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. No jardim do Getsêmani, quando os soldados romanos vieram prender nosso Senhor, ele disse em Mateus 26:53: você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? De acordo com a tradução amplificada, meu irmão, minha irmã, 12 legiões são mais de 80 mil anjos. Tudo que Jesus tinha que fazer era orar e aqueles anjos seriam ativados. Mas ele não fez isso, porque já havia escolhido ir para a cruz e morrer a morte que nós merecíamos. Ele desistiu de sua proteção para que hoje você e eu possamos reivindicar todas as promessas de sua proteção. E como co-herdeiros de Cristo, conforme diz em Romanos 8,17, cada um de nós pode convocar 12 legiões de anjos. Que você se sinta encorajado, meu irmão, minha irmã, ao ver o desejo de papai de protegê-lo, bem como sua provisão de proteção angelical sobre a sua vida. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente.
Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Que seus olhos sejam abertos. Do livro de Efésios, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele, nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de compartilhar o testemunho de um pastor que vou manter seu nome em sigilo. Ele e a sua esposa planejavam passar férias curtas em uma cidade da Ásia para comemorar o aniversário de casamento. Eles haviam posto os olhos em um hotel específico da cidade. No entanto, por mais que tentassem, não conseguiram garantir um quarto. Frustrados e desapontados, eles não tiveram escolha a não ser mudar seus planos. Algum tempo depois, aquele hotel estava em todos os jornais. Descobriu-se que na mesma semana em que haviam planejado originalmente ficar lá, houve um surto de uma doença mortal. Alguém que estava hospedado no hotel morreu de um vírus altamente contagioso, provocando um bloqueio. Todos os hóspedes do hotel tiveram que ser colocados em quarentena e alguns também contraíram o vírus. O que inicialmente foi uma decepção para este casal, acabou sendo a mão de proteção de Deus sobre eles. Quem pode dizer que os anjos não estavam trabalhando horas extras em seu nome para frustrar seus planos de viagem e impedi-los de estar no lugar errado na hora errada? Afinal, o Salmo 91 promete que nenhuma praga chegaria perto de sua casa. Meu irmão, minha irmã, eu oro de acordo com as Escrituras de hoje, que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, que você possa conhecer as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual é a grandeza do seu poder para nós que cremos. Eu oro para que, como Eliseu, você seja capaz de ver além do que está no reino natural e ver as legiões de anjos que estão posicionados para ministrar a você. A Bíblia diz que assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. Hoje podemos não ver fisicamente os anjos, mas sabemos que eles estão aqui conosco. O Senhor prometeu que nunca nos deixará, nem nos desamparará. Em Hebreus 13:5 diz: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele prometeu que sua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Olha o que diz o Salmo 23:6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Meu amado irmão e irmã, nossa confiança não está no que vemos, mas em suas promessas, que são eternas. E ao colocar sua confiança no Senhor, oro para que você experimente todas as bênçãos que o Senhor Jesus adquiriu para você na cruz do Calvário. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Não há sofrimento para o cristão?
No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 29, diz assim: Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A pergunta é: não há sofrimento no corpo de Cristo hoje? Meu caro irmão e irmã, nenhuma das verdades de proteção encontradas na palavra de Deus nega o fato de que somos chamados e recebemos o privilégio de sofrer perseguição por causa de seu nome, como o apóstolo Paulo afirma nas Escrituras de hoje. Além disso, Paulo diz a seu protegido Timóteo, em 2 Timóteo 3,12: De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O próprio Jesus disse que aqueles que o seguem serão perseguidos por causa do seu nome. Mateus 10:22 diz: Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deixe claro, meu irmão, minha irmã, que esta perseguição não envolve doenças terminais, acidentes trágicos ou morte prematura. Aí você pode perguntar: mas Vinícius, não era Jó um homem justo que experimentou um sofrimento terrível? Como eu sempre falo, você precisa entender que vive sobre uma nova aliança e precisa ler a palavra de Deus com as lentes dela. Por enquanto, eu quero que você veja que o que aconteceu com Jó não é algo que acontecerá com você que está em Cristo hoje. Veja uma das reclamações de Jó. Está em Jó 9,33. Diz assim: Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Agora leia estas palavras poderosas faladas por Eliú em Jó 33, versículos 23 e 24, que descreve este mediador. Olha isso. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer à cova e encontrarei resgate para ele. A descrição de Eliú, de um mediador, prenuncia o que 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jó experimentou seus sofrimentos porque não tinha um mediador. Presta atenção nisso. Mas hoje você e eu o fazemos, na pessoa de nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz para expiar nossos pecados e nos tornou justos diante de Deus. Ele se tornou o nosso resgate. A palavra hebraica para resgate vem da raiz kapar, que significa fazer expiação. Meu amado irmão e irmã, o sangue expiatório de Cristo cancelou todos os direitos legais que o inimigo tinha contra você e sua família. Quando você recebe tudo o que o seu sacrifício perfeito na cruz realizou por você, você não precisa viver com medo de ser como Jó. Ao contrário de Jó, você tem um mediador, Cristo Jesus. Nele você pode esperar um futuro cheio de suas promessas, bênçãos e proteção. Proclame, meu irmão, minha irmã, o contido no Salmo 23, versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que essa palavra tenha falado ao seu coração. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.
Deus é capaz e está disposto. No livro de Mateus, capítulo 8, versículos 2 e 3 diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Meu amado irmão e irmã, todos os cristãos provavelmente acreditam que Deus tem o poder de abençoar, curar, proteger, prosperar e fazer de alguém um sucesso. No entanto, sabemos que nem todos os cristãos acreditam que Deus está disposto a fazer isso tudo por eles. Na passagem que você ouviu no início da mensagem, registra a história de um leproso que veio a Jesus para ser curado. O leproso não duvidava da capacidade de Jesus de curá-lo, mas não tinha certeza se Jesus estava disposto a curá-lo. Um leproso que foi condenado à rejeição de todos. Em outras palavras, ele acreditava na onipotência de Deus, mas não tinha certeza se o coração de Deus era de amor e favor imerecido para com ele. Eu tenho certeza de que você conhece cristãos que são assim. Eles podem acreditar no poder de Deus, mas não têm certeza do coração de Deus para com eles. Eles sabem que Deus pode, mas não têm certeza se Ele está disposto. Meu amado irmão e irmã, não seja como aquele leproso que interpretou Jesus completamente mal. Vamos ver como Jesus respondeu a ele. Isso é muito importante porque seria a mesma resposta que Jesus lhe daria se você se aproximasse dele hoje. Mateus 8,3 registra que Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Você pode ver o quão pessoal é o ministério de Jesus? Ele não tocou cada pessoa que curou. Às vezes ele simplesmente falava e os enfermos eram curados. Mas neste caso, Jesus estendeu a mão e tocou o leproso com ternura. Eu acredito que Jesus fez isso para curá-lo não apenas de sua lepra, mas também das cicatrizes emocionais que recebeu por anos de rejeição. A lepra era uma doença altamente contagiosa e a lei proibia os leprosos de entrarem em contato com qualquer pessoa. Isso significava que por anos esse leproso havia sido evitado por todos que viam sua condição, até mesmo os membros de sua própria família. Ele provavelmente cheirava a carne em decomposição e negligência, e sua aparência deve ter sido repulsiva. Mas, meu irmão, minha irmã, sem vacilar, Jesus o tocou, dando-lhe o primeiro toque humano desde que ele contraiu a doença. A Bíblia nos diz que imediatamente sua lepra foi curada e o homem recebeu sua cura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Seja qual for o avanço pelo qual você está acreditando nele, ele diz a você, meu irmão, minha irmã: estou disposto. Não duvide mais do seu coração de amor por você. Pare de se ocupar com suas próprias desqualificações e seja completamente absorvido em seu amor e graça para com você. Que esta palavra tenha falado ao seu coração. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus. Posicione-se e mude a sua vida.
Seu posicionamento define os seus limites. Em 1 João, capítulo 2, versículos 24 e 25 diz: Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Posicionamento é algo que pode mudar completamente a nossa história com Deus. Porque dependendo do jeito que você se posiciona, isso vai influenciar diretamente naquilo que você vai experimentar na sua caminhada de fé. Você sabia que a maior parte das frustrações que temos em nossa caminhada com Deus não é porque nos faltou fé ou expectativa no que Ele pode fazer, mas é porque muitas vezes nós cremos que Ele pode fazer, mas nem sempre nos posicionamos em relação a isso. Muitos cristãos perguntam: por que Deus não nos dá as oportunidades que tanto esperamos? Deus responde também com uma pergunta: por que vocês não escolhem se preparar para as oportunidades que eu desejo colocar diante de vós? A maior tragédia é viver a vida inteira esperando por um momento, ao invés de viver se preparando para quando esse momento chegar. Na vida de José, por exemplo, aquilo que Deus o prometeu não dependeu de nada mais do que uma única coisa chamada processo. José não ficou se lamentando porque a promessa em um sonho que ele recebeu não havia se cumprido. Ele se preparou para quando o momento que Deus havia prometido se cumprisse. Se formos analisar cada herói da fé, se formos analisar todas as pessoas que marcaram a história através da Bíblia, inclusive Jesus, vamos perceber que todos eles enfrentaram ao chamado processo. Jesus não ficou aguardando que algo se manifestasse, mas ele se preparou para quando fosse chegada a hora. Jesus, quando foi ser batizado, fez com que João Batista questionasse, falando: quem sou eu para batizá-lo? Jesus disse que era necessário que aquilo acontecesse. Pedro tentou poupar Jesus da cruz e ele o repreendeu porque ele crê e entende que era necessário que aquilo acontecesse. Jesus não jogava dados, ele não esperava o acaso, mas ele se preparou até o momento em que naquela cruz ele declarou: tudo está consumado. Quando Jesus declara isso, ele está dizendo que tudo se cumpriu, todo o propósito para o qual ele veio. Tem uma lenda na Itália que diz que um homem todos os dias chegava diante de uma estátua de um santo e implorava ajuda para ganhar na loteria. Ele chorava, pedia, suplicava, até que um dia aquela estátua não aguentou mais. Tomou vida e falou: por favor, eu te imploro, compra um bilhete. É interessante, porque às vezes clamamos para que a chuva venha, só que ela não vem, porque não aramos o campo ainda. Se você clama para que a chuva venha e não preparou o campo, quer dizer que a chuva vai destruir tudo o que você tem. O maior fracasso que o homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. O seu posicionamento define os seus limites. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Então, o que vai limitar a sua caminhada é o seu posicionamento. A palavra de Deus, em vários momentos, libera promessas sobre nós. Passagens onde Deus nos libera bênçãos, mas Ele impõe algumas condições. Por exemplo, em 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está prometendo para nós cura, renovo, restauração, mas existe uma condição: é preciso sacrifício. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele diz. Às vezes nos perguntamos o porquê que o renovo não veio, mas talvez Deus esteja nos perguntando o porquê o seu clamor não chegou a ele ainda. Se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a dele. Isso não é sobre troca, é sobre posicionamento. Porque se você não se posicionar, as promessas que Deus fez nunca vão se cumprir. Não é porque ele deixou de ser fiel, nem deixou de ser Deus. É porque você não estava preparado para receber o que ele queria derramar sobre você. Em Lucas 24:49 diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus aqui libera poder sobre eles, mas existe uma condição, ou seja, eles deveriam permanecer, ficar em Jerusalém. Em Jeremias 29:12-13 diz: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me chamarão quando me procurarem de todo o coração. Qual o seu posicionamento quando você procura a Deus em oração? Como diz nessa passagem, Deus ouvirá o seu clamor e oração apenas quando você o procurar de todo o coração. No livro de Marcos 11:23-24 diz: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. É muito fácil instigarmos a fé do povo para declarar coisas que você até acredita que podem acontecer. O problema não é só você acreditar que podem acontecer. Você sai do culto ou da missa em uma atmosfera de fé. Os louvores são maravilhosos, tem uma unção fresca sendo liberada, tem uma palavra de fé sendo gerada em seu coração. Só que durante a semana não tem um pastor, um padre, um pregador ou um missionário, seja quem for, para ministrar sobre o que você ouviu no domingo. Durante a semana, enquanto os problemas vêm, não tem uma trilha sonora tocando na sua casa. A questão é, até que ponto eu confio naquilo que eu declarei que ele pode fazer? A maior dificuldade de Noé não foi construir a arca. Eu creio que o maior desafio dele foi continuar acreditando em uma direção que Deus deu, depois de décadas de nada acontecendo. Noé recebeu uma direção de Deus e permaneceu firme durante dezenas de anos. Recebemos dezenas de vezes a direção de Deus, mas às vezes nos distanciamos por causa de uma simples crise. Posicionamento determina os seus limites. Em Mateus 10:32 diz: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus nos diz que morreu por nós na cruz em nosso lugar, mas precisamos fazer uma coisa: confessar diante das pessoas, para Ele nos confessar diante de Deus. Existem condições para a salvação. Nós somos salvos por graça mediante a fé, mas precisamos declarar para o céu, a terra e o inferno ouvir. Em João 15:7 diz: Se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só dá para permanecer em algo que já chegou a mim. A palavra só permanece naqueles que a receberam. O problema é que cremos apenas na segunda parte da frase. Existem pessoas que ficam esperneando e perguntando: o que aconteceu? É porque toda promessa é condicionada à liberação de uma palavra. Você libera uma palavra, mas ela precisa estar dentro de você. Para que um sacerdote ministre algo com autoridade, é preciso antes ter sido gerado através da palavra. Em Marcos, capítulo 9, versículos de 21 a 23 diz: E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o Espírito tem o lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa passagem se refere ao pai preocupado com as manifestações demoníacas durante anos do seu filho. A questão não é se Deus pode fazer, porque a palavra diz que para todas as promessas que ele liberou, nós já temos dele o sim e o amém. Então, o que você precisa para viver o milagre é se posicionar e não duvidar. A fé não é passiva. A fé vai te convidar a viver uma vida de aventura. Vai te convidar a viver uma vida de impossibilidades. Se você não está usando sua fé para as coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. Não confunda pensamento positivo com fé. Um exemplo de pensamento positivo. Cara, eu acho que naquela entrevista, se gostarem de mim, aquele emprego pode ser meu. Eu acho que isso pode acontecer. Ou seja, uma expectativa em situações e pessoas. A fé, diferentemente, refere-se a tratar as coisas que não são como se já fossem. Existe um interesse de Deus em mudar a sua história, muito maior do que a sua. Deus não quer te ajudar a pagar alguns boletos, a comprar uma casa própria, a ter um carro novo. Ele quer te dar vida eterna. E a vida eterna não começa quando morremos. A vida eterna começa a partir do dia que você conhece Jesus verdadeiramente, em espírito e verdade. Se você aceitou Jesus hoje, a vida eterna começa hoje. Entenda isso. Durante séculos, Deus se calou na humanidade. Durante 300 anos, houve o silêncio de Deus. Ele quebrou o silêncio através de um homem chamado João Batista. Só que quando vamos ler a história dele, entendemos que a sua mãe tinha um ventre estéril. E do outro lado existia Jesus, o Filho de Deus, que nasceu de um ventre virgem. Você sabe o que Deus está nos mostrando? Que depois desses 300 anos de silêncio, Ele não depende de circunstâncias para gerar o futuro. O mesmo Deus que criou tudo só pela palavra em Gênesis ainda existe. Você não precisa de uma oração forte, de uma nova revelação, de uma pregação. Você só precisa de uma palavra de Deus, que tudo ao redor vai ser transformado, se você tiver um posicionamento. Estar sentado no banco de uma igreja não significa estar vivendo o propósito de Deus. Repito, estar sentado no banco de uma igreja não significa estar vivendo o propósito de Deus. Não esqueça disso. Deus não chamou você para ficar de fora vendo Ele fazer. Deus chamou você para ser o centro do mover dele na terra. Não espere um milagre, você já é um milagre. Deus está esperando você ser milagre na vida de outra pessoa também.
pesque dentro de você o eu que está adormecido, alguém que Deus sempre quis que você fosse. Existe uma batalha para que possamos experimentar o novo de Deus, e essa batalha acontece dentro de nós. Toda batalha que travamos não tem a ver com as coisas que estão ao redor, tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Existe um mundo dentro de nós que afeta o mundo que está ao nosso redor. Todo o nosso interior reflete em nosso posicionamento exterior. Uma simples mudança no seu interior não muda só a sua história, muda toda a história. A história do cristão não se resume naquilo que Deus vai fazer em você, mas começa em você e se estende a partir de você. Uma mão levantada pode fazer toda a diferença. A sua mão estendida hoje pode mudar toda a história da sua família, da sua casa, da sua nação. O problema da nossa geração é que queremos dar para os nossos filhos os presentes que não tivemos, quando na verdade temos que ensinar princípios e dar o exemplo que por vezes não tivemos. Seu filho não quer mais presentes, ele quer mais exemplos. Através do seu posicionamento, bênçãos serão liberadas. Posicione-se diante daquilo que Deus te prometeu, que você verá com seus próprios olhos o cumprimento de cada promessa que Ele te fez. Ele é Deus, não é homem para que minta ou se arrependa. Ninguém pode impedir o seu querer. Deus deseja mudar a sua história. Quem será capaz de impedir que você experimente algo sobrenatural? Existem pessoas que ouviram falar de Deus a vida inteira, mas ainda não sabem quem Ele é. O povo de Deus está morrendo porque não o conhece e nem sabe do que Ele é capaz. Deixe Ele mudar a sua história hoje, mudar a sua casa, tirar a venda dos seus olhos, sarar as tuas feridas, te colocar de pé. Você que está cansado, corra para Deus. Ele te dará forças. Você precisa fazer apenas uma coisa: posicionar-se. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, posicionamento é isto que precisamos fazer. Aprendemos, Senhor, que muitas das suas promessas já foram liberadas em nossa vida, porém o nosso posicionamento é que nos permite recebê-las. Muitos que oram comigo agora não compreendem isso, Pai. Toque-os agora através do seu Santo Espírito para que eles criem esse nível de consciência e a partir de hoje tome um posicionamento ativo em sua caminhada de fé. Que a partir de hoje a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Que este posicionamento libere as bênçãos já reservadas para cada um, para que o seu nome somente seja glorificado aqui nesta terra. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois do deserto, vem a vitória. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão e minha irmã, às vezes pedimos uma coisa para Deus e não recebemos, porque não é função dele dar aquilo que estamos pedindo. A Bíblia diz em Tiago 4,3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí vem a questão: se nós não sabemos como pedir, nós não recebemos. E o fato de não recebermos não é porque Deus não tem poder para nos dar. Os nossos pedidos precisam estar alinhados com o que está escrito. Por mais que você ore forte
e fique uma madrugada chorando e pedindo mal, Deus não vai mudar o que está escrito porque você está assim. É muito mais fácil você alinhar o seu pedido com aquilo que Deus quer, do que você tentar encaixar Deus nos seus próprios planos. Agora, se você não lê a palavra, como vai saber o que está escrito? E como vai saber quais as promessas de Deus para a sua vida? Nós precisamos ser cristãos um pouco mais sábios e inteligentes, para não pedirmos o que não é hora de pedir e para quem não é para pedir. Tem que ter sabedoria para saber quem, quando, como e por que pedir. Achamos que pela nossa insistência algo vai acontecer, mas você pode bater muitas vezes na porta. Se for a porta errada, ela não se abre, porque Deus é misericordioso e não vai deixar você ir para um caminho onde não há como voltar. Na passagem de Mateus 4:1, que falamos no início da mensagem, que diz: "Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo." Isso é muito interessante. Você não vai encontrar na Bíblia outro lugar que o Espírito te leve que não seja para o deserto. Por isso, pare de pedir sucesso, dinheiro ou qualquer tipo de solução dos seus problemas ao Espírito Santo, porque se fizer isso, ele vai te levar para o deserto. Ninguém quer estar em uma temperatura desconfortável que queima durante o dia e congela durante a noite. Ninguém quer estar em um lugar onde a comida é escassa e não tem água. Ninguém quer estar em um lugar solitário. Você quer conforto, tapinha nas costas, comida em abundância, ouvir parabéns. Você quer ser feliz. Ou seja, ninguém quer estar no deserto, mas não existe biblicamente falando em crescimento, descoberta de propósito, amadurecimento, desenvolvimento, seja financeiro, emocional, familiar ou ministerial, sem passar pelo deserto. Porque toda promoção divina começa no deserto. A próxima fase da sua vida é impulsionada pelos desertos que você passa. Mas, como não entendemos o deserto como um processo, fugimos e pedimos errado ao Espírito Santo. Perceba que quando chegou a hora de Jesus cumprir o seu ministério, o lugar para onde ele foi e o Espírito o levou foi para o deserto. Deserto é processo, deserto é transformação. Uma mensagem chamada "Você realmente precisa de um milagre?" ou de uma transformação, que eu postei há alguns meses atrás, falou muito ao coração de muitas pessoas. Lá eu falo sobre a lagarta e a borboleta. A lagarta é a mesma criatura da borboleta, porém em fases diferentes. O que as separa é o casulo. Na verdade, o casulo se compara ao deserto. Agora imagine a lagarta vivendo a sua vida. E quando chega no momento de entrar no casulo, ela começa a orar para Deus livrá-la do casulo, falando que é escuro, apertado e sofrido. A lagarta não faz isso porque o casulo é obrigatório para quem quer voar. Mas, como enxergamos o deserto como dor e sofrimento, nós nunca crescemos e nunca aprendemos. Chegou o momento de aprendermos com os desertos e não reclamarmos. Chegou o momento de crescermos em meio às dificuldades da vida e parar de reclamar, pois reclamamos muito e aprendemos pouco. E por que não encarar esse deserto de frente, aprendendo, perseverando, deixando-se ser moldado por Deus e sem perguntas? O deserto é uma fase de preparação que te levará para um outro nível. Meus irmãos e irmãs, passei por um deserto pesado. Passei por todas as fases.
de reclamação, de murmuração, de medo, de incertezas e dúvidas, de desespero, de angústia. Havia perdido meu casamento, falido financeiramente e com uma filha querendo cometer suicídio. Isso tudo em 10 dias. Passei por muitas dores, afrontas e humilhações. Mas, quando encarei o deserto como um processo, minha vida mudou. Aprendi muito, aprendi a desfrutar do deserto. Conheci Deus em espírito e verdade. Me apaixonei verdadeiramente por Jesus. E o Senhor mudou toda a minha realidade. Hoje, prosperei financeiramente. Vivo um sonho com relação à minha vida sentimental. E minha filha se transformou numa grande missionária da palavra. E muito mais que tudo isso, recebo diariamente diversos depoimentos de mudança de vida, que começaram a partir do meu testemunho de vida. Foi muita dor e ranger de dentes, mas hoje é muita alegria e prosperidade em todas as áreas. Pague o preço, meu irmão, minha irmã. Vale muito a pena. Encare seu deserto de frente. Muitas pessoas entram no deserto, saem e lá na frente voltam novamente em outra fase da vida, porque saíram do deserto para sobreviver, mas não aprenderam nada. Quando Deus decidiu que chegou a hora de seu filho se manifestar como Messias, o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tentou Jesus não foi Deus nem o Espírito. Ele só o conduziu para o ambiente do problema. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, os problemas e as tentações que você está passando não são provas de Deus. Na verdade, Deus te colocou no ambiente onde o inimigo tem liberdade para tentar você. Existem lugares que você se esconde em Deus e que o inimigo não conseguirá chegar nem para tentar. Porém, existem outros lugares que Deus coloca você e te expõe para que você possa aprender as coisas naquele ambiente de provação. Você sempre vai aprender se quiser. Você vai sair do deserto muito mais forte, vivendo o seu propósito. Mas você tem que estar disposto a aprender no meio da dificuldade. Qual foi o dia que, no meio de um problema familiar, emocional, financeiro, você falou com Deus assim: vamos aprender? Agora, uma grande questão aqui. Deus livra você de problemas que Ele te colocou. Por exemplo, o Espírito tirou Jesus do deserto porque foi Ele mesmo que o levou até lá. Agora, o filho pródigo se meteu em um problema e teve que sair sozinho. Existem problemas que você tem que sair sozinho, porque você se colocou neste lugar. E existem problemas que Deus vai livrar você, porque Ele que te conduziu até o deserto. Essa sensibilidade você precisa ter para saber se pede para Deus te tirar dali ou não. Porque quando Deus te coloca no deserto, não adianta pedir para sair, porque Ele vai te tirar no tempo dele. Agora, quando você se meteu em um problema, quis brigar com um familiar, quis entrar em um conflito com uma pessoa na rua e está respondendo um processo na justiça, quis fazer uma fofoca e perdeu um amigo, você decidiu isso e agora você vai ter que sair desse problema. Saia sozinho, igual o filho pródigo. Nunca se esqueça, Deus tira você dos desertos que Ele te colocou. Nesse deserto que Jesus estava, Ele foi tentado por Satanás. A primeira dificuldade de Jesus é que Ele começou a passar fome. A Bíblia diz que depois de 40 dias de jejum, Ele estava morrendo de fome. Mas te pergunto, Jesus morreu no deserto?
a primeira coisa que ele aprendeu é que no deserto, a fome, seja ela emocional, financeira, espiritual, ameaça, mas não mata. É justamente uma prova de fé. Jesus não morreu de fome apesar de não ter comida, porque no deserto, no momento certo, mesmo que ele faça a pedra virar pão, a provisão chega. Por isso, não tenha medo de morrer no deserto, porque não tem como morrer no lugar que Deus te colocou. Não fique com medo de perder tempo, porque não se perde tempo em um lugar que Deus colocou você. Inclusive, você amadurecerá e aprenderá a utilizar o tempo de forma mais eficaz no deserto. A segunda coisa que Jesus aprendeu é que é possível dizer não ao diabo e às tentações. O ser humano tem essa necessidade neurótica de aceitação e por isso compra carro que não pode pagar, se endivida comprando roupas de marca, entre outras. Essas pessoas fazem coisas que parecem ridículas aos olhos dos outros, porque elas estão tentando ser aceitas. Mas no deserto o Espírito te conduz até ali para te ensinar a dizer não, pois o não te leva mais longe do que o sim. Você pode dizer muitos sims, mas se você não aprende a dizer não para aquilo que cancela todos os sims, você perde todos. Você pode ter dito sim à prosperidade financeira e ter começado o seu próprio negócio. E está se esforçando para ser um empreendedor. Mas um não que você deveria ter dito para um sócio errado, ou para um investimento que não era de Deus, ou para uma oportunidade, isto quebra todos os princípios e pode quebrar todos os sim certos que você deu na vida. A terceira coisa que Jesus aprendeu é a verdadeira identidade, pois o inimigo tentou confundir de todas as formas quem era Jesus. Você só vai descobrir quem realmente é no deserto, porque comendo em um bom restaurante, passando férias em Paris ou nas Ilhas Maldivas, você não descobre destino nenhum. Você não amadurece e nem cresce. É quando falta dinheiro no bolso que você começa a crescer. É quando chega um diagnóstico e quando um grave problema aparece. É quando o inimigo se levanta. É quando você está no meio do deserto que você percebe que se você não crescer, ninguém vai crescer por você. Deus te coloca sozinho no deserto para você crescer do jeito que Ele sabe fazer. Cada um tem seus desertos para viver. A minha história não serve para você. O meu casulo não serve para você, pois é um deserto para cada pessoa. Você pode até ter referências de histórias superadas no deserto, como foi o meu caso, mas isso não quer dizer que vai ser igual com você. Nunca se esqueça disso. Um pai nunca coloca um filho em uma prova que ele não pode passar. Agora, em questão de milagres, o pai só faz o impossível. O possível você tem que fazer. Quando nos machucamos e culpamos Deus dizendo: se o Senhor tivesse chegado na hora certa, nada disso teria acontecido. Mas você acha mesmo que Deus não sabe a hora certa? Acha mesmo que Deus não vê o seu futuro? Que Ele não sabe como você vai estar daqui a um ano? A maior alegria de um pai é ver que o filho conseguiu e está comemorando, sabendo que se ele tivesse ajudado, ninguém comemoraria. Deus não vai roubar a comemoração da sua história. Deus não vai roubar o que pertence a você. Essa vitória que você está esperando é logo após o deserto e Ele vai deixar você ir sozinho, mas sempre te supervisionando, protegendo e blindando. O deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem.
Todas as grandes coisas que aconteceram na Bíblia foi pós-deserto. Como, por exemplo, o povo de Israel descobriu a sua verdadeira identidade depois que passaram pelo deserto. Antes, eles eram escravos e agora são povo de Deus. Muitos homens e muitas mulheres ainda não descobriram quem são em Deus, porque negaram o deserto até hoje. Fugiram do processo até hoje. Encare o deserto, meu irmão e minha irmã. O seu deserto pode durar uma semana, um mês ou um ano, mas independente disso, é Ele quem vai revelar a sua verdadeira identidade, aonde você pode ir, a quem você tem que confiar seus sonhos. Você não faz ideia da força que você possui até passar pelo deserto. Muitas pessoas poderiam ter morrido se passassem por tudo que você passou. Hoje você está de pé e ninguém coloca você mais no chão, sendo que antigamente qualquer situação tirava sua paz. É assim que acontece. Quando Deus quer algo que custa muito, que dói, não é para Ele provar seu coração, porque Ele já conhece você. Deus já sabia o que Abraão faria antes mesmo de pedir a ele o seu filho. Então, por que será que Deus pediu algo que custava a Abraão, sabendo que ele entregaria? Não é porque ele queria provar Abraão. Deus queria mostrar para todo mundo quem era Abraão por dentro. Tem situações que são muito difíceis, mas é a forma que Deus tem para mostrar para todos quem é você. Se hoje estamos falando da história de Abraão, que ocorreu há mais de 4.000 anos atrás, é porque ele não negou sacrificar Isaque. Deus faz para você um desafio público para mostrar quem você é para as pessoas. E se você não passar pelo deserto, ninguém vai conhecer quem realmente você é. Você está esperando respostas de pessoas que nunca vão te responder, pois a sua resposta está no deserto. Nunca fuja do tempo que Deus separa para você no meio dos desertos, porque ali você foi conduzido pelo Espírito e sai com aquilo que precisa na sua mão. Não pense que você vai ter autoridade em uma área que você não venceu. A autoridade espiritual não vem pela quantidade de horas que você está prostrado diante de Deus orando, pelo jejum ou pelas obras que faz. Vem pelas batalhas que você vence. Cada batalha que Deus envia e você vence, você sobe um degrau a mais dentro de sua autoridade espiritual. Não compre brigas que não são suas. Não entre em lutas que Deus não pediu para você lutar, porque nós já temos as lutas que Deus manda para a nossa vida. Se você gastar tempo em uma luta que não era sua, quando a luta que era de Deus aparecer, você não terá força, coragem, energia, foco e nem vontade de lutar. Todas as lutas divinas, lutas que Deus enviou ao ser humano, ou seja, aquelas que a pessoa não provocou, Ele dará as estratégias para a vitória. Como exemplo, a luta de Davi, ele não provocou Golias. Pedro não provocou a tempestade. Agora preste atenção. Quando você provoca as guerras, você vai ter que sair sozinho. O desafio de hoje é: só entre nos desertos que Deus te colocar. Não se coloque em desertos. Que essa mensagem toque profundamente a sua alma. Que o Espírito conduza você para o lugar correto. Por amor e misericórdia, Ele vai te guiar para o lugar que você precisa estar e não para o lugar que você quer estar. O deserto é o melhor lugar para recomeçar. Creia nisso e caminhe. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deserto, Pai, deserto. Muitos dos Seus filhos e filhas
não entendem o deserto, Senhor. E assim como o povo de Israel, estão circulando por anos e anos nesta sequidão e nada acontece. Eles não encaram o deserto como processo, mas só como dor e sofrimento. Que no dia de hoje, através desta mensagem, eles criem essa consciência, através da ação do seu Espírito Santo. O deserto é o melhor lugar para recomeçar, Pai. Eu sei disso, pois foi no deserto que conheci a mim mesmo, que conheci a Ti em espírito e verdade, e que minha vida mudou radicalmente. Que eles aprendam a desfrutar do deserto e que sejam devidamente aprovados por Ti para entrarem na terra prometida. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você precisa apenas de coragem. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Se todas as pessoas tivessem a plena revelação e convicção do quão poderoso a coragem é, nem todo mundo teria pensado em algum momento em parar no meio do caminho. O fato de sabermos algumas coisas não significa que estamos experimentando-as. O que vai mudar a nossa história não é a quantidade de versículos que conhecemos, mas é a quantidade de versículos que vivemos. Eu já falei isso em outras mensagens e vou continuar falando. Se existe cansaço, Deus te renovará. Se existe doença, existe poder em Jesus para você receber a cura. Se existe em você a vontade de desistir, existe o poder no nome de Jesus hoje para te dar esperança que move uma geração. Jesus é tudo aquilo que precisamos que Ele seja. Isso é o caráter de Deus, onde Ele carrega a resposta para toda inquietação e todo problema da criação, porque só quem nos fez por completo consegue olhar para o nosso interior e perceber o que realmente está faltando. É por isso que o Evangelho é a única resposta para uma geração. É a única palavra, em verdade, capaz de mudar a história de uma cidade. Verdade, sem a graça, mata as pessoas. Quando você entende que graça e verdade andam juntas, entende também que você não merecia nada, porém Deus desejou fazer. Você começa a entender também que o mesmo Jesus que falou, eu não te condeno, em João 8,11, também diz, vai e não peques mais. Jesus fala algumas coisas que liberam chaves e não percebemos, mas elas nos dão uma direção clara a respeito do que Ele espera de nós. Como por exemplo em Mateus 14, versículos de 4 a 32. Diz assim: E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O mesmo Jesus que imediatamente fala, coragem, não tenha medo,
É o mesmo Jesus que em seguida, imediatamente, estende as mãos. Entenda isso. Ele está mostrando que está sempre pronto para nos socorrer em meio a qualquer circunstância que estamos enfrentando. Muitas pessoas param no meio do caminho porque o Evangelho não tem a ver apenas com as experiências que temos, mas tem a ver com Deus restaurando o governo através de nós. Jesus não esteve tão feliz com a experiência que Pedro teve. Ele ficou frustrado com a falta de coragem e fé de Pedro. O que alegraria a vida de Jesus não era apenas a experiência de Pedro, mas é o entendimento que Pedro teria a partir dali. Ou seja, em Cristo ele teria autoridade para governar tempestades. Quando Pedro afunda e Jesus diz, homem de pequena fé, ou homem de pouca fé, é como se Jesus dissesse, Pedro, você não está entendendo. Eu não te convidei só para andar sobre as águas, mas te convidei também para você lembrar quem você é. Eu te lembrei de algo que desde o princípio Deus estipulou sobre a criação, que é governo sobre toda tempestade, criação, circunstância, medo. Quando Pedro afundou, é como se acontecesse basicamente assim, ele tirando Jesus do governo e colocando um medo nesse lugar. Percebemos que nesta passagem, Jesus fala coragem, porém logo depois Pedro teve medo ao olhar para as altas ondas. Tudo isso é muito simples, meu irmão e minha irmã. Grave isso para sempre em seu coração. Ou vivemos a nossa fé, ou vivemos os nossos medos. Tem momentos que o medo vai falar para você, não dá mais, você não vai conseguir, esse negócio não vai dar certo, a tua vida não vai ser do jeito que você imaginou, esse casamento não vai ser restaurado, seus filhos não vão ter uma experiência com Deus. Mas entenda que toda palavra que vem sobre nós e gera em nós abatimento, sempre vai ser uma palavra do inferno. Agora, toda palavra que vem sobre nós e gera em nós revestimento, autoridade, convicção e esperança, sempre é uma palavra que Deus sopra sobre nós. Você quer discernir que tipo de voz ouvir? É só você perceber para onde ela aponta. Toda a palavra de Deus vai te falar a respeito do caminho, de não parar, de prosseguir, de não desistir. E toda palavra que vem do inferno vai te falar a respeito de andar para trás e voltar para onde você estava. Você lembra de Pedro quando negou Jesus? Ele nega Jesus, fica envergonhado e volta a pescar. Entenda que se o pecado não se mantiver em nosso passado e nós mantivermos pontes com esse passado, sempre vamos considerar uma opção viável voltar para um lugar onde nunca mais desejávamos estar. Existem lugares que você ainda não acessou por conta de palavras que você ainda não escutou de Jesus liberando para você. As palavras que Deus libera ao nosso respeito constroem um caminho que nos leva ao sobrenatural. Não era possível para você estar onde está hoje, mas em algum momento Deus liberou uma palavra que encontrou espaço no seu coração, e isso construiu um caminho para trazer onde você está hoje. Palavras têm poder para liberar destinos, quebrar cadeias, mudar histórias, gerar milagres. Palavras não são só palavras. Tem filhos sofrendo problemas de identidade por conta de palavras que ouviram durante toda a sua infância. Palavras como: esse menino não vale nada. Esse menino é uma peste. Eu não sei o que vai ser dele. Ele é complicado demais. E sem perceber, vamos criando realidades e nos assustamos quando essa realidade toma forma e bate na nossa porta.
Comece a liberar palavras em direção ao seu destino. Existe sobre nós um encargo profético para declarar o que vai acontecer. O problema é que quando não lembramos disso, começamos a viver no automático e não percebemos o que já está acontecendo. Quem se antecipa, governa. Estamos no início de um ano novo. Então, não espere os primeiros dias do ano passar e comece a declarar agora o que 2020 vai ser para você e para a sua casa. Em toda semana que ainda não começou, existe em você autoridade para declarar o que ela vai se tornar. Então declare: em 2019 foi incrível, mas não se compara com aquilo que Deus preparou para mim em 2020. Porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Vai ser um ano de milagres, curas, de mover o sobrenatural, ano de expansão, ano que pessoas serão tocadas como nunca antes visto. Será o ano que Deus vai renovar o fogo sobre o altar daqueles que queimavam e não queimam mais, daqueles que sonhavam e não sonham mais. Portanto, quando eu declaro aquilo que ainda não aconteceu, os meus olhos podem ver, porque o que eu disser sem ver, os meus olhos verão. A dinâmica é diferente no reino de Deus. É tratar as coisas que não são como se já fossem. Isso é fé. Se você não conseguir voar, corra. Se você não conseguir correr, ande. Se você não conseguir andar, se mova, mas não permaneça no mesmo lugar que você está. Aquilo que tem tentado paralisar você não é algo que vem para cooperar na construção do teu destino. Você é o único responsável por receber aquilo que Deus te deu como herança e começar a construir a sua história. A culpa não é de ninguém. A culpa é de nós não acessarmos aquilo que Deus já liberou sobre nós. Nós cremos que em Deus tudo aquilo que precisamos já foi suprido. Em Deus existe cura para os enfermos, liberdade aos cativos. Então Jesus nos pergunta igual perguntou a Pedro: homens de pequena fé, por que vocês ainda duvidam? Eu já liberei a palavra, preparei o caminho, construí o destino para vocês. Apenas caminhem na direção que eu te chamei para caminhar. Meu irmão e minha irmã, é tempo de se mover. Durante muito tempo, nos entretemos com o movimento, mas movimento sem destino é entretenimento. Escute isso. Por que Jesus é sua esperança? Eu respondo: porque quando eu não tinha mais esperança, ele continuou lá. Existe uma história assim. Um homem caminhando começa a questionar a Deus e diz: aonde você estava quando eu mais precisei? Nos momentos bons eu vi as suas pegadas ao lado das minhas. Nos momentos de felicidade eu vi as suas pegadas ao lado das minhas. Só que no momento que eu mais precisei, as suas pegadas não estavam lá. E Deus responde: filho, as pegadas que você está vendo são as minhas. Eu estou carregando você no colo. É esse evangelho que estamos pregando. O Deus que chamou ao ponto de se doar para que nós não experimentássemos mais a dor de sermos órfãos. O Deus que preferiu perder o seu filho do que perder você. Então saia do lugar que você está. Saia da sua zona de conforto que te impossibilita. Aquilo que Deus liberou sobre nós é infinitamente mais poderoso do que qualquer palavra contrária que vem contra nós. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque existe um Deus que nos guarda, nos esconde, nos protege, que luta por nós. Aquilo que você não pode, o Senhor pode. Aquilo que você não sabe, Ele sabe.
aquilo que você não consegue, o Senhor é infinitamente poderoso para fazer mais do que você pede, mais do que você sonha. Tenha coragem para se expor. Um questionamento importante. Medite nisso. Qual o sentido de querermos unidade como igreja se não falamos com pessoas da nossa própria família? Aí você pode dizer assim: mas ele ou ela errou comigo. Ok, mas nós erramos com Deus e mesmo assim Ele continua nos amando. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com graça. Quando alguém morre na família, você sabe quem tinha uma relação saudável e quem não tinha. Você percebe pelo choro a diferença da dor de remorso e dor da perda. Não espere perder algo valioso para dar valor. Não encare esse novo ano só por ter um novo calendário apenas, pois a nossa mente é programada para isso. Neste período que passou do Natal, Ano Novo, fim do ano e agora no início do ano, começamos a perceber e ter mais sensibilidade para entender que um novo ciclo começa e nessa nova estação ou temporada, se você não permitir que Deus mude algumas coisas em você, nada vai mudar ao seu redor também. Exemplo: Nelson Mandela. Ficou 27 anos preso, longe da família, longe dos filhos, sem liberdade. Quando ele sai de lá, os repórteres vão perguntar para ele como está o seu coração e se ele vai tentar se vingar de quem fez isso com ele. E Nelson sabiamente respondeu: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha armadura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria preso. Profundo isso, não é? Se você entrar em uma nova estação sem se libertar daquilo que um dia te aprisionou, você continua preso dentro de você mesmo. É tão bom entender que, se Jesus tirou de nós toda a carga, não tem sentido colocarmos sobre nós de novo. Ninguém disse que seria fácil, mas pode ser leve. Vulnerabilidade está diretamente associada à coragem, porque só alguém muito corajoso consegue se despir e tirar as máscaras que usava durante tanto tempo. Precisamos de coragem para nos expor, seja emocionalmente ou circunstancialmente. Existem momentos em que, se você não se dispuser a riscos, você não vai viver milagres. O problema é que sempre queremos estar em uma zona de segurança, querendo viver o sobrenatural. E Deus nos fala que só vamos viver o sobrenatural quando sairmos do barco e andarmos sobre as águas, porque Ele está no meio da tempestade. Não há problema se existe caos quando entendemos que Deus está no meio dele. Não há problema se existe deserto quando eu entendo que Deus está no meio do deserto. É o Deus que faz no meio de um deserto brotar vales. É o Deus que faz alguém que está em crise pegar essa crise e se transformar em um testemunho. Deus continua mudando histórias. Já parou para pensar qual é o propósito de Jesus? Chegar para pessoas doentes e perguntar: o que você quer que eu faça? Mas só quando a pessoa confessa que quer ser curada que Jesus libera. Então vá, porque a sua fé te curou. Eu sou o caminho, mas a sua fé que acessa milagre. Quantas vezes uma palavra contrária nos afeta muito mais do que uma promessa que Deus nos dá? Uma palavra, fofoca, crise, mensagem, carta, um problema, notícia, um diagnóstico médico. Pegamos tudo aquilo que vivemos com Deus e colocamos de lado, como se aquele problema definisse a nossa história. A sua crise, os seus problemas não te definem, porque Jesus já definiu você. Você é amado em Cristo, é justificado, santificado, curado, renovado, cheio,
revestido. Jesus quer nos abraçar no meio da nossa bagunça. Nós vemos na Bíblia Jesus abraçando e dando uma nova direção aos pecadores e não os confrontando. Em Mateus 23:13 diz: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Jesus nunca vai se surpreender com os nossos erros, porque Ele já sabe a nossa história. Ele só quer o nosso coração aberto e confessemos as nossas dificuldades a Ele. É tempo de reconstruir, coragem para recomeçar. O problema de não discernirmos estações é que em momentos que já deveríamos estar construindo, estamos tentando só sobreviver. Recomece o seu chamado, a sua história, o seu ministério, família, sonhos. Deus tem novas vestes, um novo templo e uma nova unção para nós. Quando estamos com Jesus, o pecado não nos prende mais. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Em Romanos 8:1 diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós falamos muito de novos começos, porque servimos a um Deus de novos começos. Em 2 Coríntios 4, 16 a 18, é uma palavra poderosíssima. Diz assim: Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque em nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Saiba que nunca é tarde demais e que você nunca vai carregar um pecado que seja mais poderoso do que o poder que o sangue de Jesus tem para te livrar. Tenha coragem e prossiga. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, coragem, é isso que precisamos. Coragem para acreditar que suas promessas estão à nossa disposição e que para liberá-las dependemos exclusivamente de nossa fé. Coragem para deixar o passado definitivamente enterrado e viver o novo que nos espera em Cristo. Coragem para deixar o pecado e viver uma vida em santidade. Coragem de assumir a nossa identidade de verdadeiros filhos teus. Coragem para viver a vida em abundância que seu Filho muito amado morreu para que vivêssemos. Coragem para recomeçar, para construir uma nova história e para viver o seu plano bom, perfeito e agradável. Ajude-nos, Pai, a viver conforme a tua vontade e a entender que sem coragem morreremos no deserto. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você ouve a voz de Deus? Como ser sensível à voz de Deus? No livro de João, capítulo 5, versículos 24 e 25 diz: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Você já se perguntou como ouvir a voz de Deus e saber se Ele fala comigo?
Acredito que essa seja a principal dúvida dos cristãos. E por isso essa mensagem vai ajudá-lo a ter uma vida de comunhão com Deus e principalmente equilibrada. Muitas pessoas questionam que nunca sabem se Deus realmente está falando com elas. Com isso ficam confusas e nunca têm coragem de tomar uma decisão. Ao mesmo tempo, existe um grupo de pessoas que ouve até demais. Eles falam: Deus me disse para fazer isso e aquilo. Porém, um tempo depois, os vemos fazendo algo que contraria aquela direção de Deus. Com isso, fica difícil acreditar que Deus realmente deu alguma direção a essas pessoas. Diante desses dois extremos, os que nunca ouvem e os que ouvem demais, é importante saber que no mundo há muitas vozes e precisamos discernir quais são elas. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, versículos 10 e 11. Sem dúvida, há diversos idiomas, vozes no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Realmente, há muitas vozes no mundo, incluindo a minha e a sua. Os cientistas dizem que falamos em pensamento com nós mesmos, mais de 120 palavras por minuto. Além disso, temos outras vozes que afetam diretamente a nossa vida: o celular, a televisão, filmes, pessoas, pastores, demônios, etc. E no meio de todas essas vozes está a voz de Deus. Agora preste atenção no versículo 33 de 1 Coríntios 14. Diz assim: Pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. É interessante observarmos que hoje a maioria das pessoas estão confusas e não tem paz. O mundo está confuso, cristãos estão confusos e até mesmo os líderes estão confusos. Essa é uma característica do nosso tempo. Mas por quê? É que atualmente absorvemos mais informação em um mês do que nossos bisavós em todas as suas vidas. Por exemplo, se acontece uma guerra, nós sabemos. Se há terremotos, descobertas científicas, nós sabemos. Antigamente, essas mesmas coisas ocorriam, mas ninguém sabia. Ou seja, há muitas vozes falando conosco o tempo todo. E como conseguiremos ser bem-sucedidos, criar nossos filhos, descobrir o nosso chamado, sem ouvir a voz de Deus? Veja essa experiência que Elias teve com Deus em 1 Reis 19, versículos 11 a 13. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Sabemos que Elias foi um grande homem de Deus. No entanto, aqui o vemos fugindo, pois estava confuso, frustrado, desencorajado e com medo. Ninguém está isento disso, nem mesmo uma pessoa íntima de Deus. Então o Senhor o chamou para fora e veio um vendaval, terremoto e fogo, mas ele não estava em nada disso. Agora imagine Elias naquele ambiente destruidor. Toda aquela situação estava demonstrando o interior dele, cheio de turbulência.
Mas depois de todo aquele barulho, tudo se acalmou e Deus veio como uma brisa suave. Quando Elias encontrou a paz no seu espírito, ele escutou a voz de Deus. Esse texto nos ensina algo muito importante. Deus não compete com a confusão e é impossível escutar a voz dele se estivermos agitados em nosso interior. Diante disso, vamos falar sobre diversas maneiras que você pode ouvir a voz de Deus. Primeiramente, a voz audível. No livro de João 12, versículos 27 a 30 diz: Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu diz que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: Esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Perceba aqui que todos escutaram, mas somente Jesus reconheceu. Alguns acharam que tinha sido um trovão e outros pensaram que um anjo tinha falado com eles. Essa maneira de Deus falar acontece somente em casos muito específicos. A segunda forma de ouvir a voz de Deus é através do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 29 diz: E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Essa é a maneira mais comum que Deus usa para se comunicar conosco. Ele fala em nosso espírito e muitas vezes podemos pensar que seja apenas um pensamento, uma coisa da nossa cabeça. Por isso é importante estarmos em comunhão com Deus, para discernirmos se essa voz em nosso interior vem do Espírito Santo. A terceira forma que podemos ouvir a voz de Deus é através dos sonhos. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20 diz: Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Deus falou com José através de um sonho, mas não vá ao extremo dizendo que todo sonho é de Deus. Isso é perigoso, porque não somos guiados por sonhos, mas pelo Espírito Santo. A outra forma de ouvir a voz de Deus é através de profetas. No livro de Atos, capítulo 11, versículos 27 e 28 diz: Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Deus ainda usa os profetas, mas temos um grande problema aqui. Existem diversos cristãos que correm atrás de profetas e querem ser guiados por eles em tudo. Vivem em função do que eles falam e não criam uma relação pessoal com Deus. A quinta forma de ouvir a voz de Deus é através da palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Nesse texto, Pedro fala dos livros dos profetas para confirmar o momento que ele ouviu a voz audível de Deus no Monte da Transfiguração. Ou seja, nada pode conflitar com a Bíblia. Ela é a base para todas as outras formas de comunicação de Deus. Ela não pode ser contrariada. Agora, nem toda palavra da Bíblia
mesmo sendo verdade, será a verdade para você hoje. Então, tome cuidado com esse método de abrir a Bíblia em uma página e ler como se Deus estivesse falando com você. Crie o hábito de ler e meditar diariamente a palavra de Deus e seja renovado. A sexta forma de Deus falar conosco é através de pregações. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 36 e 37 diz: Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Nesse texto, Deus usou a pregação de Pedro e as pessoas sentiram um arrependimento profundo. Alguns são extremos por pensar que essa é a única forma de Deus falar. Outros são mais radicais ainda por pensar que Deus só pode falar com eles através dos pastores, pregadores, padres ou missionários. A sétima forma que Deus fala conosco é através de um evento sobrenatural. No livro de Atos, capítulo 7, versículos 31 e 32 diz: Vindo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Aqui lemos a respeito de Moisés e a sarça. Assim que ele foi examinar aquele evento, Deus falou com ele. Por isso, fique atento ao sobrenatural. Se você perceber que Deus está agindo, use a sua fé e peça para Ele falar com você. A oitava forma que Deus pode falar conosco é através dos anjos. No livro de Atos, capítulo 5, versículos 19 e 20 diz: Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Há muitas experiências assim hoje, porém existe um extremo de pessoas que veem anjos em todos os lugares, quando na verdade elas se baseiam apenas em sentimentos e não em experiências reais. A nona forma de Deus falar conosco é o inesperado. Em 2 Pedro 2,16 diz: Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Isso significa dizer que Deus fala como quer e de um modo que muitas vezes não esperamos. Ele pode usar filmes, músicas, livros, pessoas até que não servem a Deus, entre outras. Não há limites para Deus. Mas talvez você se pergunte: como eu posso saber se a voz vem de Deus ou não? Saiba que quando Deus quer falar com você, Ele quer que você esteja confiante. Então, Ele usará mais de uma maneira para fazer isso, ou confirmará o que disse anteriormente. Por exemplo, se Deus falou com você através de um sonho, pode ser que Ele envie um profeta para confirmar o sonho. Talvez isso demore dias, meses ou até anos. Não importa. Ele quer que a sua fé aumente, para que sejam cumpridos os propósitos dele através da sua vida. Se há confusão, não é Deus. Ele não brinca com você dizendo: vai para lá e depois vem para cá. Para ouvirmos a voz de Deus, precisamos criar intimidade com Ele. Deus fala conosco, porém, devido à correria em nosso dia a dia e principalmente da nossa mente atribulada, não criamos sensibilidade para ouvi-lo devidamente. Precisamos limpar toda a sujeira entranhada em nossa mente, renovando-a à luz da palavra de Deus, e com isso, ter ouvidos para ouvir as maravilhas que Ele tem para nos dizer. Ore comigo assim:
Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, no dia de hoje peço a Ti que ilumine mente e corações. Muitos de Seus filhos e filhas que oram comigo neste momento desejam ouvir a Sua voz. Ainda, outros acham que estão ouvindo-a, porém estão ouvindo aos seus próprios sentimentos. Senhor, que eles criem a consciência que para adquirir essa sensibilidade precisam criar intimidade contigo. Ilumina-os neste momento, Pai, através da Sua graça e misericórdia, que a partir de hoje suas vidas sejam transformadas e que a sede de Ti aumente para que eles o busquem com todas as forças e entendimento. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um espírito murmurador, crítico e repreensível. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 4 diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Em outra tradução diz: nem ditos indecentes, picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes ações de graças. O que Paulo está dizendo aqui é: ao invés de irar-se, ofender e entristecer o Espírito Santo usando suas palavras, mostre sua gratidão a Deus. O espírito murmurador, crítico e repreensível deve ser completamente banido da sua vida. Você já murmurou hoje? Você tem que ser honesto, porque Deus sabe. Nós nunca mudamos ou crescemos sem antes enfrentar a verdade e admitir que falhamos. Você pode pensar: bem, sim, eu tenho murmurado, mas tenho uma boa razão. Se fosse tratado da maneira como sou tratado, se levasse a vida que levo, você murmuraria também. As desculpas de qualquer tipo só vai te manter onde você está. Elas te impedem de seguir em frente. Em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos libertará quando for aplicada em nossa vida. O Espírito Santo está no ramo da convicção. Ele é o agente de santificação. Ele desenvolve o processo de santidade em nós. Jesus planta a semente em nós, sua própria semente. E então o Espírito Santo nos ensina a palavra, aguando a semente. Ele também nos vê como um jardim de Deus, que está sendo cultivado e amorosamente nos mantém capinados. Desculpas são como ervas daninhas. Se permitirmos que cresçam, sufocarão os frutos. Você é uma pessoa murmuradora, crítica e irrepreensível? Você tem um problema nessa área? Agora tem uma boa notícia para você. Você sabia que você pode ser liberta? Qualquer um pode ser. Se você possui circunstâncias genuinamente negativas em sua vida e ainda sentir-se no direito de reclamar, cuidado. A atitude de reclamar não vai te permitir sair do lugar. O problema que você pode estar vivendo inaugura um ciclo. Primeiro, alguém encontra alguma circunstância amarga, então murmura, o que faz permanecer na circunstância. Aí, Satanás acrescenta mais miséria, o que leva a mais murmuração. Agora a pessoa tem duas razões pelas quais murmurar. Enquanto o ciclo continua, logo estará perdido no mar de problemas e murmurações. E isso transforma-se em um estilo de vida. Você vai se sentir carente e oprimido. Frequentemente, também se sente só. Pessoas com espírito crítico têm dificuldades de manter amizades.
estão acorrentadas aos seus problemas e depois de um período de tempo, os que estão ao seu redor se cansam de ouvir os seus ais. A murmuração é como assobiar para o diabo, que vem imediatamente para nos causar mais sofrimento. Se você e eu decidirmos não mais murmurar, posso afirmar de antemão que isso será um grande desafio. Muitas vezes não percebemos o quanto murmuramos até que alguém ou alguma coisa, como no caso esta mensagem que você está ouvindo agora, chame a nossa atenção. Com que facilidade nos impacientamos e começamos a murmurar quando ficamos presos no trânsito ou enquanto esperamos na fila do supermercado ou do shopping? Com que rapidez apontamos as falhas dos nossos amigos ou membros da família? Murmuramos sobre o nosso trabalho quando devíamos ser gratos a Deus por ter um. Reclamamos sobre os preços altos quando devíamos agradecer a Deus por poder sair e fazer compras. Poderia continuar enumerando os fatos, mas creio que cada um de nós reconhece as áreas nas quais tem problema com murmuração. Uma dura verdade. Um espírito crítico quase sempre está enraizado no orgulho. A indignação explode numa pessoa orgulhosa quando ela está transtornada. A indignação é uma atitude que diz: eu não merecia estar nessa situação. Eu merecia ser tratado melhor por Deus e pelos outros. Pensamos, milhares podem estar na mesma situação, mas isso não devia acontecer comigo. Não conseguiremos parar de murmurar sobre o que não temos se não nos humilharmos e percebermos como somos abençoados em tudo o que temos. Devemos aprender a apreciar o que as pessoas fazem por nós e parar de reclamar sobre o que não fazem. Ore comigo assim: Senhor querido, coloco hoje no seu altar a minha boca. Reconheço que a murmuração e a reclamação e a queixa vão me manter no deserto. Me ajude, Senhor, a combater esse mal que me corrói dia a dia. Sozinho não conseguirei me livrar desse hábito terrível que só abre portas para o inimigo. Sei que grande parte desta murmuração está no orgulho. Me mostre, Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, se existe orgulho em mim, que me impede de me aproximar e criar mais intimidade contigo. Me humilho na sua presença neste momento, pedindo a sua ajuda para que eu me torne uma pessoa de acordo com a sua vontade, sendo um representante do reino de Deus neste mundo caído. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.